Lucas capítulo 8, versículos 22 a 25, a palavra do Senhor declara assim: Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Amém. Vou só repassar alguns pontos que nós compartilhamos no domingo passado, na primeira mensagem. Falamos que aqui na palavra de Deus, muitas vezes, tempestade se torna uma analogia para situações adversas que nós vivenciamos na vida. Toda e qualquer circunstância que se levanta para nos impedir de alcançar as nossas metas, nossos objetivos e, sobretudo, aquilo que Deus tem estabelecido para nossas vidas, nós consideramos como uma tempestade na Bíblia, e isto fala de crise. Toda tempestade tem o potencial de gerar crises. Agora escute, por favor, nas crises, não por causa das crises, mas pelo nosso posicionamento, à medida que nós tomamos decisões e fazemos escolhas em meio às crises, é que vão determinar, é que vão definir a direção que nós vamos tomar para as nossas vidas. Portanto, é muito importante entender que se de um lado o diabo se levanta para trazer tempestades às nossas vidas, provocando crises para que nós possamos, para nos distrair e nos tirar do alvo, do destino que Deus tem para nós. Por outro lado, Deus quer nos impulsionar, Deus quer nos elevar a um novo nível de experiência, de maturidade, amém, de glória nas nossas vidas. E eu creio que este é um ano para nós caminharmos de glória em glória. Eu creio que Deus quer levar a nossa igreja, Deus quer levar você a um nível maior de bênção, a um nível maior de glória, a um nível maior que Deus tem preparado para a sua vida. A palavra do Senhor fala que nesse momento Jesus está fazendo essa travessia com seus discípulos e de repente se levanta uma grande tempestade. Da mesma forma que um barco está feito para atravessar as águas, ainda que estejam agitadas, amém? Ele está preparado para sobressair, para prevalecer, assim também eu e você. A nossa vida em Deus está preparada para sobrevivermos, sobressairmos, amém? Em nome de Jesus, a toda e qualquer dificuldade. Veja, quantas dificuldades você já viveu na sua vida? Quantas lutas você já vivenciou? Quantas situações adversas já vieram na sua vida e você está aqui? De alguma forma, de alguma maneira, você não sucumbiu. Amém? Porque a tempestade vai passar a qualquer momento. Escute-me, a tempestade vai passar a qualquer momento. Cedo ou tarde, uma tempestade vai cessar. A tempestade não vai durar para sempre. Agora é muito importante nós entendermos qual é a intenção que o inimigo tem no meio da tempestade, de nos fazer desviar do nosso destino em Cristo Jesus. Porém, ao mesmo tempo, precisamos entender que Deus vai provar a nossa fé por meio desses ataques. Não, esses ataques não vêm de Deus. Esses ataques vêm da parte do inimigo. Mas Deus muitas vezes permite que essas adversidades venham na nossa vida para testar a nossa fé, para provar a nossa fé. Escute-me, por favor, a nossa fé será testada, a nossa fé será provada por Deus nessa vida, porque nós precisamos confiar em Deus no meio da tempestade. Confiar em Deus quando todas as coisas estão ao nosso favor é fácil, porém o verdadeiro testemunho das nossas vidas
brotam quando nós somos capazes de confiar em Deus no meio da tempestade, quando somos capazes de ajustar, atualizar a nossa fé em Deus no meio da adversidade, porque aí então Deus pode nos aprovar, aí então Deus pode nos levar a novos níveis, porque se somos fiel em um nível, é certo que Ele nos promoverá e nos colocará em níveis maiores, debaixo do seu favor, da sua graça, do seu poder, da sua glória, da sua autoridade. Deus quer fazer coisas na sua vida que você nem sonhou, que você nem imagina. Deus pode te posicionar de uma maneira tão extraordinária, tão cheia de influência, tão cheio de autoridade. Porém é claro que eu e você seremos testados, seremos provados nessas tempestades, porque se podemos confiar em Deus nesse nível, então Ele poderá nos elevar ao nível maior, porque Ele sabe que vamos ter estrutura para continuar confiando nele. Aleluias! Se eu não confio em Deus no nível em que eu estou, como Ele pode me promover? Amém? Se Deus não pode me confiar na condição que eu estou, então Deus não pode me promover a um novo nível, porque eu não terei estrutura para suportar as demandas desse novo nível. Assim é na vida. Vou dizer de novo, assim é na vida. Se você reparar, no processo de viver a vida, todas as coisas acontecem a partir de níveis. Amém? Na escola é assim. Níveis. E para cada nível há um determinado tipo de disciplinas. Sim ou não? Há um determinado tipo de provas. E essas provas estão aliadas às disciplinas desse nível. Não para que você permaneça no mesmo nível, mas que para você seja aprovado e possa avançar para um nível maior. E quando você chega nesse nível maior, você vai aprender coisas maiores também. Você estará apto, você estará preparado para desenvolver o teu conhecimento, para ampliar a tua aprendizagem. Se você não passa de ano, significa que você não está preparado para aprender coisas novas. Você não está preparado para avançar no teu desenvolvimento. Quantos estão me entendendo? Assim é na vida, em todos os níveis. Se você é promovido na empresa, se você está trabalhando em um nível, se você está trabalhando em uma função, se você está trabalhando em um cargo, e de repente você se mostra fiel, dedicado, comprometido, engajado e capaz, então você recebe uma promoção e você é levado a um novo nível. Neste novo nível, você vai ser desafiado de formas diferentes do nível inferior que você estava. As demandas serão diferentes. Então, quando você é provado e aprovado em um nível, significa que agora você está qualificado para viver a realidade de um novo nível. E eu quero te dizer, nesse ano 2020, vai vir promoção de Deus para a tua vida, vai vir promoção de Deus para a tua casa, vai vir promoção de Deus para a tua saúde, para as tuas finanças, para os teus negócios, para as tuas emoções. Obrigado. Se você puder levantar a tua mão e dizer: eu recebo essa palavra. Mas a tua fé será desafiada, a tua fé será provada. Assim como existem vários tipos de tempestades na terra, tempestades de granizo, de ventos, de chuvas fortes, tempestades de neves, assim também haverá vários tipos de provas nas nossas vidas. Em cada território dessa terra há um tipo de tempestade, há uma temporada de tempestade, há uma estação de tempestades. Assim também é na vida. Sempre vai haver um tempo de tempestade. Sempre vai haver uma estação em que as crises irão se instaurar em nossas vidas. Confrontos, conflitos. Porém eu e você, e me escute por favor, estamos preparados em Deus para prevalecer. Para prevalecer. E era justamente esta lição que Jesus queria dar aos seus discípulos. O texto que nós lemos aqui nessa noite nos apresenta os discípulos de Jesus num momento muito especial, porque Jesus, quantos aqui na época de colégio fizeram alguma excursão para aprender uma matéria, uma disciplina, ou às vezes uma excursão para passear, para brincar? Mas existiam algumas excursões de aprendizado, amém? De ensino. Eu gostava mais daquelas excursões, aquelas jornadas que a gente saía da escola,
para se divertir. Teve uma vez que nós fomos para o Play Center, lembra do Play Center? Fomos para o Play Center, meu Deus do céu, que coisa boa. Eu gostava mais das excursões para brincadeiras do que excursões para biblioteca, ciência, feira de ciência, essas coisas assim. Você compreende o que eu estou te dizendo? Amém? Mas poucas coisas eu aprendia no parque de diversão, mas muitas coisas eu aprendia nesses lugares de aprendizado. E veja, Jesus não está levando os seus discípulos a uma excursão, para um passeio, para um momento de divertimento, para um momento de lazer. E eu quero que você entenda que Deus programou a tua vida aqui nessa terra, não para você ficar aí vivendo no lazer, no playground. Não, 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 não. Deus quer que você conquiste. Obrigado pelo teu amém. Deus quer que você conquiste. Você nasceu para conquistar. Sabe, se vivermos no parque de diversão, nós não vamos conquistar absolutamente nada. Porque a vida não é feita de parques de diversões. Há momentos para parque de diversões. Há momento para o entretenimento. Há um momento para a diversão. Há tempo para todo propósito, diz a palavra de Deus. E existe tempos de provas. Existe tempos de crises. Existem tempos de conflitos, porém nós precisamos desenvolver uma mentalidade diferente. E era precisamente essas lições que Jesus queria ensinar aos seus alunos, aos seus discípulos, porque um discípulo é um aluno. Deixa eu ver aqui nessa noite, quantos de vocês são discípulos de Jesus? Discípulos de Jesus, discípulos de Jesus. E a palavra discípulo significa exatamente isto, um aprendiz, um aluno. Então Jesus quer dar algumas lições muito específicas aos seus discípulos e experiências práticas. Ele quer que os seus discípulos desenvolvam uma mentalidade correta, uma mentalidade alinhada com o propósito que Deus tem estabelecido para eles, na condição que Deus tem para eles, como quem eles são de verdade. Isso tem a ver com identidade. Com identidade. Jesus queria que os seus discípulos descobrissem quem verdadeiramente eles eram, o potencial que eles tinham em Deus. Olhe para mim, Jesus também quer que você descubra qual é a sua verdadeira identidade, qual é o seu verdadeiro potencial. Mas o inimigo não deseja que a tua verdadeira identidade se revele. Satanás fará de tudo, usará cada oportunidade que tiver na minha vida e na sua vida, para que eu e você sejamos reprovados, para que eu e você não manifestemos a nossa verdadeira identidade. Veja, algumas lições que Jesus quer ensinar aqui aos seus discípulos. Eu chamo lição dos 3 P's, amém? Primeiro, P do problema. Segundo, do propósito, P do propósito. E terceiro, o P do princípio. Fala isto comigo. Problema. Aqui nós vamos ter um problema. E nós vamos ver que esse problema nos discípulos, na verdade, tem alguns desdobramentos. E é precisamente sobre isso que eu vou falar aqui nessa noite. Amém? E à medida que nós vamos avançando nessa série, nós vamos aprender lições preciosas da fé aqui, juntos, em nome de Jesus. Por isso eu estou te dizendo, tome nota, observa, ore, busca Deus, separe um tempo nos teus dias, na tua semana, para você orar em cima dessa palavra, meditar em cima dessa palavra, porque Deus vai ensinar você chaves, coisas preciosas, para que você possa prevalecer a toda e qualquer crise que se levantar na sua vida, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Algumas lições, uma lição objetiva e experiência práticas aqui. Jesus está dormindo, amém? Enquanto os discípulos estão acordados, e veja só, 2 posturas, 2 mentalidades, 2 comportamentos totalmente diferentes, numa mesma circunstância. No mesmo lugar, na mesma situação. Me acompanhe, por favor. Jesus estava com os discípulos nesse barco. E aqui nós estamos falando de uma tempestade real, de uma tempestade verdadeira. Não podemos nos esquecer que esses discípulos eram homens acostumados ao mar. E a tempestade foi tão intensa, tão forte nesse momento, que eles ficaram desesperados, achando que eles iriam afundar. Assim também é quando nós estamos passando por uma tempestade.
quando uma crise se instaura por causa de uma tempestade, a gente sente que o barco da nossa vida muitas vezes vai afundar. Porém, eu quero te dizer que este é um engano do diabo, é uma mentira de Satanás, porque a minha vida e a sua vida foi preparada em Deus para não se afundar na tempestade. Eu e você estamos preparados por Deus para prevalecer na tempestade. Então a mesma situação, a mesma circunstância que fazia Jesus dormir, mantinha os discípulos acordados. Aleluia. Interessante isso, não? A mesma situação que mantinha Jesus dormindo, incomodava os discípulos. E Jesus quer aproveitar esse momento para trazer um ensino. Como eu falei, um ensino objetivo, dentro de uma experiência muito prática, para que eles possam mudar de mentalidade. Porque a mentalidade que eles tinham na tempestade era uma mentalidade de vítima. Fala isto comigo, mentalidade de vítima. E a mentalidade de vítima nos convence que nada nós podemos fazer. Quando nós nos posicionamos debaixo de uma mentalidade de vítimas, nós nos sentimos completamente inadequados, incapazes. E normalmente numa mentalidade de vítima, porque temos a consciência de que não temos habilidade, que não podemos fazer absolutamente nada, nós projetamos as nossas incapacidades nos outros. Alguém tem que fazer alguma coisa. Se alguém não me ajudar, como é que eu vou prevalecer? Se não for lá fazer uma visita, se não for lá conversar com fulano, como é que vai acontecer a coisa? Então a gente responsabiliza os nossos líderes, a gente responsabiliza os nossos pais, a gente responsabiliza o nosso governo, a gente responsabiliza, sabe, o nosso chefe, o nosso supervisor, a gente fica responsabilizando as pessoas, porque temos uma mentalidade de vítima. Então o que eles fizeram? Eles projetaram a incapacidade deles em Jesus. Jesus, o Senhor não se importa não? Como é que pode o Senhor estar dormindo enquanto nós aqui estamos correndo risco de morte? Será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está percebendo? E essa mentalidade de Jesus, essa postura de Jesus, é a postura daquele que confia plenamente na palavra que foi liberada. Sabe, aquele que liberou a palavra é poderoso para sustentá-la e cumpri-la a despeito de qualquer adversidade. Jesus sabe quem Ele é. Vou dizer de novo, Jesus sabe quem Ele é. Jesus sabe quem é Deus para Ele. Sabe, eu estava meditando nisso, e eu cheguei a uma conclusão, porque esse era o verdadeiro problema dos discípulos nesse momento. Eles não sabiam quem eles eram. E muitas vezes nós sucumbimos, muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós nos desqualificamos em algumas provas, em algumas provações da vida, porque simplesmente não reconhecemos a nossa verdadeira identidade, quem verdadeiramente nós somos. E uma vez que eu não sei quem eu sou em Deus, eu nunca vou saber quem é Deus para mim. Só eu recebi a unção dele agora para falar isso. Olha para mim, você pode anotar isso? Quando eu não sei quem eu sou em Deus, eu não sei quem Deus é em mim. Esses discípulos deveriam ter tomado uma atitude totalmente oposta. Amém? Porém, a verdade é que Jesus quer ensiná-los. Quando Jesus libera a palavra, dizendo, vamos subir ao barco e avancemos para outra margem, Ele estabelece um destino. E eu quero te dizer que a tua vida não está aqui por acaso, nessa terra. Há um destino traçado por Deus para a tua vida. Mas isso não significa que esse destino vá se cumprir de uma maneira arbitrária, inconsequente. Não. E eu quero que você entenda que o diabo fará de tudo nas crises e dificuldades que a vida nos apresenta para nos afastar do nosso destino em Deus.
porque cabe a nós tomarmos o nosso destino nas mãos e fazermos as escolhas e decisões certas que nos levarão, mesmo no meio das tempestades, ao lugar de destino que Deus tem para nós. Porque, irmãos, o dia vai acabar e você vai estar em algum lugar. Amanhã vai chegar e você vai estar em algum lugar. Sim ou não? Segunda-feira virá a todos aqui. E mesmo que, pelo amor de Deus, não me entenda mal, não quero que ninguém parta essa noite, mas se alguém morrer essa noite, e o dia de amanhã chegar, mesmo essa pessoa que morreu, vai estar em algum lugar. Eu quero que você entenda isso. Vem a perda, vem a rejeição, vem o ataque, vem a luta, vem a prova, e depois que isto passa, você chega em algum lugar. Porém a questão é, que lugar que você vai estar? É o lugar que Deus tem para você? É a posição que Deus tem para você? É a condição que Deus tem para você? Ou simplesmente o inimigo vai ganhar vantagem, te confundir, para que você tome a direção errada, para que você volte, para que você regrida? Quantos estão me entendendo? Muitos de nós já regredimos em alguns momentos das nossas vidas. Muitos de nós já recuamos, quando na verdade nós deveríamos ter avançado. Talvez era para você estar em um novo nível, talvez era para você estar numa nova condição, talvez era para você estar, sabe, totalmente com a vida diferente. O dia passou, as coisas aconteceram e você chegou a algum lugar. E amanhã você vai estar em algum lugar. E eu estou aqui para te dizer que amanhã, quando ela chegar, o amanhã quando chegar na sua vida, não importa se é segunda, se é semana, se é o mês que vem, o ano que vem, você vai estar exatamente no lugar que Deus estabeleceu, no lugar que Deus destinou para você, segundo a boa vontade que Ele tem para a tua vida, segundo o perfeito propósito que Ele estabeleceu para você, segundo o beneplácito da sua vontade, como diz a palavra de Deus. Os discípulos estão com problemas aqui. Eles não sabiam quem eles eram. E isto fica muito claro quando Jesus se desperta. É interessante que Jesus acorda, amém? E Jesus está ensinando para os seus discípulos. Quantos aqui são discípulos? Quantos aqui são discípulos? Ele quer ensinar aos seus discípulos que o reino de Deus não se move por reação, por impulso. O reino de Deus não acontece nas nossas vidas se nós simplesmente agirmos impulsivamente, inconsequentemente, reativamente. Não, queridos, há princípios que norteiam o mover do reino de Deus nas nossas vidas. E se nós queremos ver o reino de Deus se manifestar nas nossas vidas, nós precisamos identificar quais são esses princípios. Qual é o princípio que ativa a realidade do reino? Olhem para mim, por favor. Por quê? Porque para cada crise, para cada tempestade, Deus tem uma estratégia para a tua vida, para que você sobressaia, para que você sobreviva, para que você avance. Mas isso não vai acontecer se você for simplesmente impulsivo, reativo. Faz sentido o que eu estou falando? O reino de Deus não vai acontecer na minha vida e na sua vida, se nós somos simplesmente reativos. Eles estavam reagindo à circunstância. Quantos estão me ouvindo? Eles estavam reagindo à circunstância de uma maneira impulsiva. Porque é isso que nós vamos perceber no desdobramento desse problema aqui, que tem a ver justamente com não saber quem eles eram em Deus, e portanto eles não sabiam quem Deus era para eles, eles perderam a fé. Por isso que Jesus levanta, repreende o vento, acalma a tempestade, e depois pergunta para os seus discípulos: onde está a vossa fé? Quando Jesus faz essa pergunta, Ele está dizendo: ei, vocês permitiram que a fé de vocês fosse deslocada, extraviada. A fé tomou uma direção, a fé tomou um rumo equivocado. Onde está a fé? Meditando nessa palavra, eu identifiquei, à luz, sabe, do contexto das Escrituras,
que a nossa fé se desloca, a nossa fé se extravia. Sabe, quando você pega um avião e você vai para um país, e você tem esse destino, e de repente, não sei se você já passou por essa experiência, ou se você já viu isso em algum filme, e de repente você despachou a tua bagagem, e alguém cometeu lá um erro, um equívoco, um erro, e aí extraviou a sua bagagem. Foi parar em qualquer outro lugar e você nem sabe aonde está essa bagagem. Deixa eu te perguntar aqui nessa noite, onde está a tua fé? Onde está a tua fé? Essa foi a pergunta que Jesus fez. Não deixa a tua fé se extraviar. Por quê? Porque nas crises, nas tempestades, muitas vezes nós podemos gerar um deslocamento na nossa fé, e é justamente isso que o diabo quer. E olha, meu irmão, se você puder ouvir o Espírito Santo aqui nessa noite, e eu te dou uma palavra revelada dos céus para a tua vida. Você tem fé, a fé foi dada a você, a fé é tua. A palavra de Deus declara que a fé é dom de Deus, e para cada um de nós foi impartida uma medida de fé, para toda e qualquer situação. Agora me escute, por favor, a fé foi dada aos discípulos. Quando a palavra de Deus é liberada nas nossas vidas, com esta mesma palavra vem uma medida de fé para trazê-la à realidade, para trazê-la à existência, para fazer com que ela se cumpra. Fala assim comigo, a fé é o que nos conecta com Deus. Aleluias. E se a fé nos conecta com Deus, significa que a fé nos conecta com o mundo das impossibilidades, daquilo que tudo é impossível para nós. Para Deus não há impossíveis. Quando nós nos conectamos com Deus em nossa fé, nós nos conectamos com a autoridade suprema, com o poder supremo, com a glória suprema, com o Deus que fez todas as coisas, quer nos céus, quer na terra. Por isso o diabo vai atacar para que a tua fé seja deslocada, para que a tua fé seja extraviada. E tudo que eu e você não podemos permitir é que na dificuldade, na afronta, no confronto, a nossa fé se extravie. Porque senão nós vamos reagir impulsivamente à vida e tomaremos direções erradas, equivocadas. Por quê? Porque o justo viverá da sua fé. Se você quer ser guiado para a direção certa que Deus tem para a tua vida, você tem que manter a sua fé com você, a todo tempo, atualizada. Onde está a vossa fé? Fala assim comigo, fé extraviada. Irmãos, por favor, esse é o ano, 2020, é o ano de nós colocarmos o diabo no lugar dele. Obrigado pelo teu amém. Vou dizer de novo. Esse é o ano de você colocar o diabo no lugar dele, na sua casa, na sua família, nas suas finanças, na sua saúde, no seu matrimônio. É hora de você colocar o diabo no seu devido lugar. Fala assim comigo, a fé me leva ao reino de Deus. Pensa um pouquinho nisso. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível. Fala comigo, é impossível agradar a Deus. Jesus queria que os discípulos atualizassem a fé. E esta é uma noite que Deus nos trouxe a esta casa, para que nós possamos atualizar a nossa fé, porque grandes coisas da parte do Senhor estão reservadas para nós nesse ano de 2020, e eu quero tomar posse, eu quero conquistar, eu quero me apropriar de cada uma delas, sem perder absolutamente nada daquilo que Deus tem para a minha vida, para as minhas finanças, para a minha saúde, para o meu matrimônio, para os meus relacionamentos familiares, para o meu relacionamento ministerial aqui com vocês. Não quero perder absolutamente nada do que Deus tem estabelecido como propósito, e eu sei que é importante atualizar a minha fé. E é isso que Jesus quer ensinar aos seus discípulos. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Crônicas. 1 Crônicas capítulo 29, olha que texto poderoso, versículos 11 e 12. Toma nota desse texto, desse versículo. Porque eu não sei como é que está a tua vida agora nesse momento. Eu não sei
se você está passando por uma crise, por alguma dificuldade, se você está sendo provado na sua fé, ouça essa palavra, leia essa palavra, medita nessa palavra, porque eu tenho certeza que essa palavra é poderosa para atualizar a tua fé. Olha o que diz aqui, 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 11 a 12, diz assim: Teu, Senhor, é o poder e a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de Ti, Tu dominas sobre tudo, na Tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Este é o nosso Deus supremo, este é o nosso Deus, este é o nosso Deus, este é o nosso Deus, Deus supremo. Aqui a Bíblia está deixando bem clara para mim e para você, que Deus criou todas as coisas dos céus e na terra, que Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis, e Ele manda absolutamente em tudo. Ele tem os ventos da tempestades na mão dele. É criatura de Deus. Deus falou e veio à existência. Deus falou e veio à existência. Ele quis o sol e falou: haja sol, e o sol se fez ali nos céus. Ele quis a lua, fez a lua com o poder da sua palavra, sabe? Oh, aleluia. Ele disse à terra para produzir toda espécie de árvores, de sementes frutíferas, de flores, sabe? E a terra começou a produzir debaixo do poder da sua palavra. Olha para mim, não há circunstância na sua vida que Deus não tenha poder, que Deus não tenha o controle, que Deus não tenha autoridade. Porém, muitas vezes não reconhecemos quem nós somos nele. Não reconhecemos o nosso potencial. O que você acha que Jesus esperava dos discípulos nesse momento? O que você pensa? Porque eu penso que foi um confronto, uma repreensão, quando Jesus disse: aonde está a vossa fé? É porque Jesus esperava uma postura diferente dos seus discípulos. Sim ou não? Jesus queria que eles se levantassem, cientes de quem eles eram e de quem era Deus, para simplesmente Ele segura os ventos nas suas mãos, Ele dá direção aos ventos. Se o vento está soprando contra a tua vida agora, te resistindo, ele pode mudar a direção do teu destino. E esse mesmo vento que estava se opondo a você, pode ser o impulso que você precisa para chegar mais forte e mais rápido na outra margem. Incrível a fé no coração daquele centurião, que conhecia a estrutura de autoridade, quando ele disse: Senhor, apenas uma palavra, o Senhor nem precisa perder tempo de ir lá na minha casa, uma palavra e será o suficiente, o meu servo será curado. Porque ele reconhecia o princípio da autoridade. Fala comigo, autoridade. É isso que Jesus queria que os discípulos identificassem, quem eles são e quem Deus é para eles, para que eles pudessem se posicionar com autoridade, em fé. A autoridade em fé, porque eles ficaram admirados, cheios de temor, diante da autoridade das palavras de Jesus, que debaixo da sua ordem, do seu comando, imediatamente o vento cessou, a tempestade se aquietou, o mar se acalmou. Oh, quem é este? Quem é você? Olhe para mim, quem é você? Se você tiver uma mentalidade de vítima, você vai dizer: eu não sou nada, apóstolo, eu sou fraquinho, eu digo fraco, eu sou forte. Sim, eu e você temos consciência de que somos limitados, que nós não temos todo o poder, porém precisamos entender
Aleluia! Quem está conosco? E a Bíblia diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está lá fora no mundo contra nós. Se há algum vento contrário na sua vida, Deus não está nele. Quem está nele é aquele que se levanta contra você, porque na verdade, sabe aonde Deus está? Em você e não na tempestade. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Todas as coisas visíveis e invisíveis, dos céus e na terra, que foram criadas nos 6 dias da criação, antes de Deus criar o homem, tudo foi feito pelo poder da palavra de Deus. Deus não botou a mão para fazer o sol, Ele disse e o sol veio à existência. Deus não usou as suas mãos, não moveu as suas mãos para criar a lua. Ele disse e a lua veio à existência. As estrelas, tudo. Mas quando chega o homem, Deus, Ele põe as mãos para fazer o homem. Ele não somente diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas Deus pegou as suas mãos, moveu as suas mãos e preparou um molde de barro. Fez o homem como obra das suas mãos. Olhe para mim, não tem anjo que foi feito por mão de Deus. Não tem, demônio que foi feito pelas mãos de Deus. Não tem seres aqui nessa terra, seja os animais mais lindos e mais poderosos, não foram feitos pela mão de Deus. Mas eu e você somos obras da mão de Deus. Deus teve que mover as suas mãos para criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. Veja bem, desde o primeiro dia, desde o momento em que você nasceu no ventre da sua mãe, apenas como uma semente, como um sêmen, depois como um feto, depois como um embrião, Deus já estava com as mãos dele, preparando a tua vida, e todos os teus dias foram escritos no livro dos céus. As mãos do Senhor, a mão de Deus está conosco todo o tempo. A mão de Deus, fala assim comigo, eu sou obra. Diga mais forte, eu sou obra das mãos de Deus. Deus falou, mas moveu as mãos dele, aleluias. A única criação de Deus que teve o envolvimento das mãos de Deus é a pessoa que está aí do teu lado. Olha para ela, dá um sorriso para ela. Diz, você é a obra das mãos de Deus. As mãos de Deus estão na tua vida. As mãos de Deus estão na tua vida. A mão de Deus está com você nessa tempestade. A mão de Deus está com você nessa prova. A mão de Deus está com você nessa crise. A mão de Deus está com você na enfermidade, na dificuldade, na escassez. A mão de Deus está aí com você para te livrar de todas estas coisas, para trazer a você suporte, sustentação. Digam glória a Deus. Posso ouvir um amém? Essa falta de conhecimento de quem eles eram em Deus, e Jesus quer despertar isso neles. Jesus quer que eles descubram quem verdadeiramente eles são, porque Jesus veio exatamente restaurar aquilo que se havia perdido. Olhem para mim, tudo aquilo que se havia extraviado, tudo aquilo que se perdeu, Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E principalmente, sabe, a expressão da imagem e semelhança de Deus na vida do homem, que é a mesma coisa da autoridade de Deus. A autoridade de Deus, melhora para mim o som, a autoridade de Deus, olha para mim, a autoridade de Deus. Eu e você temos em Cristo a autoridade de Deus, e enquanto você não se levantar para declarar a palavra contra essa crise, contra essa tempestade, ela vai continuar. É isso que Jesus está ensinando. Ei, vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz. Obrigado pelo teu amém. Vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz, e ainda maiores farão, e ainda maiores farão. Por quê? Porque Jesus resgatou, restaurou essa autoridade. O que Jesus queria é que os discípulos ativassem a palavra em autoridade, mediante a fé. Porque aquilo que nós declaramos com a nossa boca, crendo no nosso coração, será a nossa vida, será a nossa salvação, será a nossa cura, será a nossa libertação, será a nossa vitória. Mas não deixe a tua fé se extraviar. Para saber quem você verdadeiramente é em Deus, levanta a tua mão comigo e diga, eu sou a imagem
e semelhança de Deus. E Jesus veio para restaurar essa imagem e semelhança na minha vida. Por isso você tem o poder de Deus na tua vida. Você tem a autoridade de Deus na sua vida. Olhe para mim, você tem a autoridade de Jesus no nome que é sobre todo nome. Porque você é filho de Deus. A todos que creram nele, em Jesus, lhes foi dado o direito de serem feitos filhos de Deus. E aqueles que são filhos de Deus são herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Este é o ano de nós nos levantarmos em autoridade, queridos, para darmos ao diabo o seu devido lugar, o seu devido tratamento. Chega! Aleluias. Quando a nossa fé se extravia ao desdobramento desse problema, por não conhecermos quem somos em Deus, o nosso verdadeiro potencial em Deus e quem Deus é para nós, então o medo começa a dominar. Quando a nossa fé se extravia, o medo começa a dominar. E uma vez que o medo toma domínio nas nossas vidas, a palavra se torna inativa, dormente, sem efeito, sem operação. Temos a palavra, mas ela não faz efeito. Porque a fé foi extraviada e o medo tomou conta. O medo tomou domínio. Alguém está me ouvindo? E quando o medo toma domínio, a palavra fica inativa nas nossas vidas. A palavra fica dormente. Olhem para mim, Jesus era o verbo. João capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas o versículo 14 diz que o verbo se fez carne. A palavra se encarnou. E nós vimos a glória do unigênito do Pai. A glória de Deus é expressada, é manifestada, é vista quando a palavra se faz carne. Jesus teve que encarnar a palavra na vida dele, assim como eu e você. Hoje nós podemos trazer a palavra de Deus, encarnar a palavra, o verbo uma vez mais se fazendo carne nas nossas vidas, para manifestarmos a glória de Deus. E isso é que o inimigo não quer. Isso o inimigo não quer. Quer ver? Para onde que a fé pode ir? Para onde que a fé pode se extraviar? Para dois locais, duas dimensões, olhem para mim. A fé pode se extraviar para o passado das nossas vidas, ou a fé pode se extraviar para o futuro das nossas vidas. E uma das coisas que nós precisamos aprender, que quando nós operamos na fé, no nosso passado, nós extraviamos a nossa fé. Porque a fé não foi feita para operar no passado. A mesma coisa, quando nós começamos a colocar a nossa fé no futuro, olhem para mim, nós extraviamos a nossa fé, porque a fé também não pode operar no futuro. A fé só opera no tempo presente. A fé só opera no tempo presente. A fé só opera no tempo presente. Olhem para mim, gente. A fé só opera agora. A fé não opera no seu passado e nem vai operar no seu futuro, para o seu futuro. A fé opera para o teu agora. Para o teu agora. Pede para o Espírito Santo te dar revelação disso. Pede luz do Espírito Santo no teu entendimento em relação a essa palavra, e a tua vida vai mudar nesse ano de 2020. Eu te garanto isso em nome de Jesus. Abra por favor a sua Bíblia em Isaías, e eu vou te mostrar nesse texto isso, essa verdade. Fala comigo, passado. Quando a nossa fé se extravia para o passado, Reginaldo, quando nós ficamos lamentando pelas coisas que aconteceram na nossa vida, quando nós ficamos cheios de pesar, quando desejamos que algumas coisas que aconteceram lá atrás conosco não tivessem acontecido, eu quero te dizer que a fé nunca vai poder mudar o seu passado. O que foi, foi. Por mais difícil que tenha sido, por mais cruel que tenha sido, sabe, por mais difícil que tenha sido, você não pode permitir que a sua fé se extravie para o passado, porque o que passou, passou, não vai mudar.
E quando a nossa fé se extravia para o futuro? Quando a gente fica esperando que as coisas mudem, mas não fazemos absolutamente nada agora, para que de fato venha a mudança. Eu creio que a minha vida vai mudar. Eu creio que um dia, lá na frente, as coisas vão acontecer na minha vida, mas não está fazendo absolutamente nada agora, nada hoje, para mudar o seu futuro. Olhe para mim, a fé só opera no presente, no agora. Obrigado pelo teu amém. Vou dizer de novo, a fé nunca vai operar no teu passado. O que é para o teu futuro é esperança. Mas se você quer que a tua esperança se torne uma realidade, você tem que agir em fé agora, hoje. E a fé, meu amado, sempre vai nos levar a uma ação. Porque a fé sem ação, a fé sem obras, ela é morta. Fala comigo, uma fé que não se expressa em ações, nada pode, nada faz, é morta. Fique esperando que o teu futuro vai mudar. Fique esperando que a tua vida vai mudar lá na frente. Se você não fizer nada agora, por favor, leia comigo Isaías. E eu vou ter que ler o texto da versão corrigida, porque a versão corrigida apresenta perfeitamente isso. Nos traz a clareza disso que estamos falando agora. Estão comigo? Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19. Diz assim, não vos lembrei das coisas passadas. Fala comigo, passado. Já foi. Acabou. Não adianta você botar a tua fé lá atrás. Não vai funcionar. Definitivamente Deus está dizendo para nós, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que farei uma coisa nova, futuro. Eis que farei uma coisa nova, no futuro. Mas ele diz, e agora? E agora sairá a luz. Eu vou fazer algo no teu futuro, mas é agora que a luz vai resplandecer. Agora! É agora. Sim, vou fazer no teu futuro. Eu tenho glória para você, mas é agora que eu vou operar, é agora que eu vou agir, é agora que eu vou trabalhar. Por isso, filhos de Deus, se levantem e ative a palavra de vitória na tua vida nesse ano de 2020, em nome de Jesus. Aleluias. É isso. Fala comigo, a fé está sempre no presente. Atua sempre no presente. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga, não deixa a tua fé se extraviar. Atualize a tua fé. Atualize a tua fé. Atualize a tua fé. Traga a tua fé para hoje. Traga a tua fé para agora. Agora. Se tem alguém doente lá na tua casa, levante em Cristo agora. E para de ficar, esperando que a vitória vai vir. Se levante hoje e comece a declarar a cura, a vitória agora. Agora. Persevera nisso. Chame a existência aquilo que ainda não existe. Chama as coisas que não são como se já fossem presente contínuo. Porque, aleluia, isso vai se manifestar, isso virá à tua vida, a luz vai brilhar, vai resplandecer, e é a partir de hoje, é a partir de agora. Não vamos esperar a semana que vem, não vamos esperar nem a segunda-feira, é hoje. Eu quero a minha vitória, é hoje que nós vamos nos levantar e dizer, tempestade, você cessou agora, acabou, diabo, você fez tudo o que você poderia ter feito, mas agora, dá cutucando a pessoa que está do teu lado. Devagar, calma. Aleluias. Atualiza a sua fé. O Senhor, com esta palavra, quer nos ensinar a atuar com a nossa fé agora. Agora. Não importa qual seja a circunstância. Não importa qual seja a tempestade. Não importa qual seja a realidade da sua vida agora.
pelo poder da fé, pelo poder da fé, pelo poder da fé, os teus dias começam a tomar um novo rumo. O teu futuro começa a se alinhar com o propósito que Deus tem para a tua vida. Os teus dias começam a se alinhar. Segunda-feira, essa semana, janeiro, fevereiro, março, abril, 2020 e os próximos anos do resto da sua vida começam a se alinhar agora com o destino que Deus tem estabelecido para a sua vida agora. Por isso que eu disse no começo da série, e você pode ver essa mensagem, ouvir essa mensagem. Começo da série eu disse que nós vivemos o nosso destino em Deus dia a dia. Não ficamos esperando. É hoje, é agora. Eu estou vivendo o meu destino em Deus.